Oi galera, tudo bacana? Eu sou a Indy do Mon Petit Poisson, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do blog no YouTube. E hoje eu vou falar de um livro que ele é, vamos dizer assim, o segundo livro de uma série, mas dentro do universo dessa série ele deve ser o livro 9, 12, 13, sei lá, eu acho que por aí, acho que é o 13º livro. Por que eu tô falando isso? Porque, na verdade, a autora criou um mundo muito interessante. E aí, a primeira série desse universo tem 6 livros. Aí depois tem mais 3 livros, tem uns livros extras. E esse é o segundo livro da nova série que ela tá escrevendo. Então, assim, não sei se eu vou conseguir evitar falar spoiler. É claro que não vou dizer uma coisa assim, tipo, fulano morre. É óbvio que nada desse tipo. Mas como o livro faz parte de um universo tão grande, é meio impossível que eu não fale algumas coisas que são de outros livros, mas aparecem nesse. Então, se você falar, Andy, não quero de jeito nenhum ouvir isso, eu vou entender se você der uma pausa nesse vídeo e só voltar, né, quando você tiver lido, enfim. Mas se você falar, cara, vou apostar, vamos ver o que vai acontecer, vamos começar então, porque hoje eu vou falar desse livro aqui, ó. O Senhor das Sombras, que é o segundo livro, ó, né, de Artifício das Trevas, da Cassandra Clare. Por isso que eu falei pra vocês que ele é dentro desse universo de Caçadores das Sombras. A gente teve Instrumentos Mortais, depois a gente teve Peças Infernais, agora a gente tem esse livro e a gente tem uns livros extras que saíram por aí. Então, se você quiser conferir a resenha de todos eles antes, é só você clicar lá no monpetitpoisson.com, conferir na abinha Cassandra Clare, né, da autora, que você vai ver tudo dela. E aí vamos começar a falar desse livro. Bom, esse livro, ele tem, pra mim, ele teve duas situações muito importantes, tá? A primeira é que a autora começou a explorar outras coisas do mundo que ela criou. Porque tanto no primeiro livro, na primeira série, quanto na segunda, ela estava batendo sempre na mesma tecla. E falando dos Caçadores das Sombras, blá 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 blá, e tipo assim, muito repetitivo. Eu adoro esse mundo que ela criou, mas às vezes a gente, né, precisa ser crítico também. E eu tava achando que era meio repetitivo. Nesse livro aqui, pelo menos nesse, assim, acho que nessa série que ela vai apostar, ela tá falando mais do submundo. Coisa que nos outros livros era sempre assim, os caçadores de sombra eram importantes. Eles ainda são importantes, mas aqui a gente tem duas situações. Um dos protagonistas, né, um dos personagens, ele é como se fosse assim, ele foi criado no submundo, num mercado negro, onde fadas, bruxos e lobisomens, vampiros, todo mundo circulava. Então, vamos dizer assim, a Clave não acha isso muito legal, né? Então a gente tem esse lado. E dois irmãos do protagonista são meio fadas. Né? Fadas não, né? Seria a Corticile, enfim. Então isso é importante porque eles vão falar bastante das cortes, de toda essa briga, né? Então isso vai ser bem bacana. Então acho que a autora tá focando para esses dois lados, eu achei isso legal. Vamos começar então falando os prós e contras do livro, né? Já que eu levantei essas duas questões. Eu acho que esse ponto que eu falei foi bacana. Eu acho que a gente, dessa vez, nesse livro, tem dois tipos de protagonista. O primeiro é o casal, que é a Emma e o Julian, né? Que eles já estavam no primeiro livro, né? Eles são melhores amigos, eles estão como caçadores de sombra, enfim, já tem as marcas, já combatem, vamos dizer assim, né? O mundo, né? Já estão nesse mundo aí, só que eles estão em Los Angeles, então eles estão na ensolarada Califórnia, né? Um pouco diferente do que a gente via em Nova York. A gente tem umas situações com a Clave, que eu não vou entrar em muitos detalhes com esse casal, para não estragar toda a surpresa. Isso é um ponto positivo também, porque a Clave, ela tem milhares de regras, mas a gente nunca sabe todas elas. E aí a autora meio que tá apostando em falar de algumas coisas que são tabus, ou que a Clave aceita ou não aceita, né? Coisas relacionadas à série anterior de Instrumentos Mortais. Então ela tá fazendo muitos links.
Por isso que eu acho assim que é um pouco importante, talvez não você ter lido na ordem, mas pelo menos fazer um passando de Instrumentos Mortais para você entender um pouco a situação que a gente tem agora em Artifício das Trevas. Então, né, a Emma com o Julian, a gente tem a situação com a Clave, que eu não sei como é que vai ser resolvida, provavelmente só no próximo livro. E, por outro lado, a gente tem esse personagem que eu falei que ele foi criado lá no Mercado Negro, né, no Mercado das Sombras, na verdade, que é o Kit. O Kit, ele é como se fosse a Claire, né? Ele descobriu, né, que ele é um caçador das sombras, na verdade ele é de uma família importante. Não sabemos porquê, não sabemos quem são os pais dele, assim, por que ele não sabia que ele era caçador das sombras. E ele é jovem, ele tem na faixa aí dos 12, 13 anos, porque a Claire já tinha 17, 18, né, já era uma coisa mais jovem adulto. Então ele vamos dizer assim, ele tá na pegada meio infanto-juvenil. E é um pouco diferente, porque todo mundo fica com aquela coisa de não, você tá aprendendo, então ele não sabe se ele quer ser ou não caçador das sombras. A gente já descobriu que tem outras oportunidades, né? Outras, vamos dizer assim, outros caminhos para seguir sem ser somente tipo, combater o mal, né? Combater o submundo e tudo mais. A gente descobre um pouco isso nesse livro. E, claro, os esquemas de sempre da Clave. Então, esse, pra mim, foi o ponto que tá muito batido. A autora tá batendo sempre nesse mesmo ponto, porque a Clave, no primeiro livro, era aquela coisa de que, ai meu Deus, o pessoal do submundo não presta, não é puro, só os caçadores das sombras que são descendentes dos anjos são os verdadeiros donos da Terra, né? É quase como isso. E isso meio que vai ser repetido de novo nessa série, né? Então eu fico com medo dela dar as mesmas explicações, entendeu? No caso a gente tinha o Valentim. O Valentim a gente não sabia muito a respeito dele. Assim, a gente sabia o que ele queria, mas a gente só via essa interação quando ou o Jace ou a Claire aparecia com ele. Aqui a gente tem uma interação maior de pessoas que pensam desse tipo, da Clave, qual vai ser a situação dela. E como as coisas vão ficar, entendeu? Então, assim, meu medo é esse, que seja a briga, ela seja a mesma que aconteceu em Instrumentos Mortais. Eu espero que não, eu espero que a autora mude isso um pouco, que no próximo livro ela fale de outras situações, mas, de um modo geral, eu gostei mais do que o do primeiro livro. No primeiro livro, eu senti muita coisa Ctrl+C, Ctrl+V, entendeu? Do início da outra série. Esse livro eu percebi que, apesar de alguns pontos parecidos, ela tá tentando aumentar o mundo que ela criou e falar um pouco de outras coisas. Então eu achei positivo. Ela fala da caçada, ela fala do reino, né, dos Cílios, que é um mundo muito grande. Ela fala desse mercado das sombras, ela fala de outros, ela fala de coisas que aconteceram no passado. Então, assim, a gama que ela colocou dessa vez sobre o mundo que ela criou, eu achei muito mais interessante. Então ela realmente está evoluindo e não vou estranhar se em breve ela começar a fazer spin-offs de coisas pontuais em outros pontos que não sejam os Caçadores de Sombra, entendeu? Falar de feiticeiros, né? Falar de lobisomens, falar de vampiros, falar de repente um determinado personagem, como foi a vida dele em algum momento antes de interagir com os personagens que a gente já conhece. Por outro lado também, coisa boa, os nossos personagens favoritos de Instrumentos Mortais estão de volta. Então a gente vai ter o Jace, a gente vai ter a Claire, a gente tem o Alex, a gente tem o Magnus, a gente tem um pouco como está sendo a vida deles, né? Depois desse tempo todo, o que está acontecendo um pouco no estúdio de Nova York. A gente não tem tantos detalhes porque não é o forte da história. Mas vira e mexe a gente tem informações das coisas, então tá bem legal, é bacana rever alguns personagens. E fora isso, assim, eu gostei desse livro, apesar desse pequeno ponto que eu falei de repetir o problema. Eu acho que a autora foi mais feliz aqui, ampliando o mundo que ela construiu. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês leiam. O livro tá bacana, tá muito legal, eu sou suspeito pra falar, eu gosto muito dessa série, apesar dos altos e baixos de algumas partes,
Mas eu sou aquela que eu falo, cara, leia. Então é isso. Eu fico por aqui, tá? Se você perdeu alguma coisa, se você quer conferir um pouco das resenhas dos livros anteriores, é só você entrar no mompetipulação.com. Procura lá Cassandra Clare, né, o nome da autora, que vocês vão ver todos os livros dela já foram resenhados aqui no blog. E é isso, gente. Super beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Não esqueçam de curtir as redes sociais do Mon Petit Poisson, o Twitter, o Facebook, o Instagram. Os posts lá no mompetipulação.com são todas terças, quintas e sábado. E aproveita, dá um curtir nesse vídeo. E se você ainda não está inscrito no canal do blog, aproveita para se inscrever também, beleza? Mil beijos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.